Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô vindo aqui dar uma corrida. Hoje é domingo, saiu um solzinho e eu tô dando uma corrida despretensiosa. E nossa, quanta gente. Rapaz, passou uma multidão aqui. Aí eu parei de gravar, né? A gente fica meio tímido ainda. Mas, voltando ao que eu tava falando, vem só dar uma corrida pra dar uma esticada na perna. Faz tempo que eu não corria e... Pô, eu já cheguei a correr bastante até. Não uma maratona, mas eu vou contar um pouco da minha história na corrida. Eu, apesar de não aparentar, eu joguei uns 4, 5 anos de rugby no Brasil e aí machuquei o joelho, já operei o joelho, enfim. E aí eu tive que meio que me afastar para poder trabalhar. Era uma corrida bem difícil. E era uma vida difícil. E aí de conciliar. E aí eu comecei a correr. E aí na corrida, cara, me agradou bastante. Me sentia bem e tudo mais. E aí eu vim pra Austrália. Comecei a correr aqui, tudo mais, e... Mas aí eu corria 10 quilômetros, nada muito além disso, e sem propósito. Chegou uma hora que cansou. E aí eu falei, por que não botar um desafio aí? E o desafio era, no meu aniversário de 30 anos, correr 30 quilômetros. E eu fui lá. Pra mim foi difícil pra caramba. Eu tiro o chapéu pra quem corre mais de 30 quilômetros. Nossa senhora. Aí eu corri os 30 quilômetros e depois disso eu dei uma parada. Algumas semanas depois me deram um desafio de quem corresse mais ali no grupo do pessoal da Austrália e ia ganhar uma premiação e tudo mais. Eu falei, pô, acabei de correr 30 quilômetros e pra correr os 30 quilômetros, claro que eu fiz todo um treinamento meses antes e tudo mais. E aí chegou esse outro desafio. Eu corri durante a semana, era uma semana. Eu corri vários, todos os dias, acho. Só que aí, numa dessa, machucou meu joelho. Doeu, foi, claro, por excesso de corrida ali. Não estava preparado para isso. E aí me machuquei. E aí eu deixei, larguei a corrida e tudo mais. E depois disso, ficou muito distante a corrida pra mim. E... Bom... E é isso. E desde então, eu tenho corrido uma vez ou outra. E eu queria muito voltar a correr mais. Porque, pô, me faz muito bem. Enfim, vou correr mais um pouco aqui. E a gente já volta a falar. Valeu! Então, voltando um pouco aqui, eu acabei de correr 5 quilômetros. Nossa, as pernas estão duras, travadas. É difícil, mas enfim. Nossa, o que eu tô falando pra caramba? Não é tipo assim. Nossa, mas tem alguma coisa que eu tô falando muito no vídeo, né? Meu Deus, não sei nem mais falar direito.
Voltando lá pro desafio de 30 km que eu fiz, pra mim foi muito bom na época, porque mais um papinho bem clichê, mas que pra mim fez todo sentido, sabe? Eu faço aniversário em julho, agora, foi ontem, e aí eu lembro que quando eu tava com 29 anos, eu falava para as pessoas, pô, acho que eu vou correr no meu aniversário 30 km. E aí as pessoas, algumas, sei lá, meio que duvidavam, desacreditavam. E pô, e aí eu comecei a meio que ou achar que era impossível mesmo, ou falar tipo, não, é isso, cara. Eu vou provar pra ela e principalmente pra mim que eu consigo. E que eu vou conseguir esse desafio, que nada é impossível. Mas eu fiz isso como um desafio mesmo, pessoal. E aí eu fui correndo toda semana aí, julho. Nossa, que é frio demais. Jesus Cristo amado. E eu nunca tinha corrido tanto, então tava bem difícil conciliar com vida pessoal. Nossa, sério, eu tiro o chapéu mesmo pra quem corre tanto assim. Putz, tava chovendo, tava frio e eu fui treinando. E aí, quando eu corri os 30 km, que tava muito frio, eu tava todo suado, molhado, ventando. Era num parque. E eu fui sozinho. E aí, eu corri os 30 km. Cara, que sensação boa, sabe? Que meses atrás eu achava que era impossível. E eu sozinho lá fui construir todo um castelo. E cara, no final eu olhei e falei, caramba, cara, olha só. Tipo, nada é impossível, sabe? Papinho bem bobinho. Mas que pra mim foi muito bom. Cara, nossa, eu me sentia tipo, que isso, realizado. Foi sensacional a sensação. E aí logo em seguida me machuquei. Mas fazer o que, né? Nada é fácil. E eu larguei mão. Então eu quero tentar voltar. Aí mais uma corredora. Aqui é cheio de atleta, nossa senhora. O pessoal manda muito. Mas enfim, é uma coisa que eu tô falando bastante. Sem enfim, então. É isso. Espero que todo mundo tenha um ótimo final de semana aí. Aproveitem. Ah, deixa eu ver quanto tempo que eu fiz. Que provavelmente deve ter sido horrível. Mas também, tô falando muito mais, né? Eu fiz em 28 minutos. Deu um pace de 5:37. Tá bom. É isso. Obrigado. Tchau. Um abraço. Fica assim. Valeu. Fui.